Oi, minha amiga Trindade, Baixada Santista chegando. Obrigado pela presença. Prima Ribeirão Preto, minha amiga prima Fátima Ribeirão Preto na área. Cal Arruda, tamo junto, mestre. Solange, tudo bem, querida? Diretamente de Miami. Minha amiga Juliana Osso, olha ela aí. Assistiu o jogo no barzinho, agora tá aqui assistindo a live. Muito importante o assunto de hoje, viu? É muito importante você assistir acompanhar o assunto de hoje, Juliana. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Karina, diretamente dos Estados Unidos. Já vou chamar a nossa convidada, já entrou aqui na live, Ana Luísa Castro Rocha. Tudo bem? Muito obrigado por estar aqui. Araçatuba na área. Vamos lá. Uma solicitação. Enviou? Então vamos lá. Vamos para enviou. Entrar a advogada Camila Werneck. Já fiz o convite. Já está ali. Boa noite, gente. Estamos começando mais um 10 Perguntas aqui pelo @10 Perguntas. Hoje a nossa live entrevista live com a advogada especializada em Direito de Família e conselheira do Instituto Fazendo História, Camila Werneck. Camila, boa noite, tudo bem? Boa noite, Zé Augusto. Você está me ouvindo bem? Se puder aumentar um pouquinho, ficaria bom. Vamos lá. Aí agora, tá ouvindo bem? Tá bom. Muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite, muito obrigada por estar aqui com vocês essa noite. Uma noite feliz, né? Fizemos uma goleada hoje. Exatamente. E vamos continuar agora com um assunto que você é expert do assunto. Bacana, vamos lá. Já quero agradecer a minha amiga Heloísa, que está aqui com a gente, ali da Santa Branca, Rodrigo Bresser Pereira, um grande apoiador do programa. Muito obrigado. Camila, antes de começarmos já com as 10 perguntas sobre o assunto maravilhoso no qual hoje você vai nos dar a possibilidade de saber um pouco mais, fala um pouco da sua formação. Então, eu sou advogada, né? Eu fiz faculdade na PUC, depois eu fiz o meu mestrado na PUC e eu fui advogada da área civil durante muitos anos e a vida foi me levando cada vez mais para essa área de direito de família e sucessões e hoje 95% do que eu faço na minha advocacia são coisas relacionadas à área de família e sucessões, né? E por conta disso também trabalhei um pouco com infância, adoção, e daí, enfim, eu transito também nessa área de criança e adolescente, que é um tema que também me move bastante. Muito bom, muito bom. Quer dizer, então, realmente, com todo respeito e carinho, literalmente é filha da PUC. Sou filha da PUC. Era uma brincadeira. Fiz a graduação e o mestrado na PUC, e, enfim, já faz tempo. Quem sabe um dia eu encaro um doutorado, mas eu ainda tô sem coragem. Calma. Deixa passar a Copa do Mundo, aí você pensa com carinho. Exatamente. Tá certo. Adriana Nobres, muito obrigado por estar aqui com a gente. Já quero mandar um grande abraço para a advogada criminalista Flávia Raal, foi quem intermediou essa nossa entrevista aqui. Ela que também faz um trabalho muito bom com o Innocence Project Brasil. Um trabalho muito bonito que é tirar do cárcere as pessoas que foram indevidamente encarcerada, posso dizer assim. Tá certo? Obrigado, Flávio. Obrigado, Marcelo Gouveia Bresser Pereira também, o maridão dela, muito amigo meu também. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Camila, quais são os desafios atuais do advogado de família? Sei que são inúmeros. Então, Zé Augusto, eu acho que assim, eu acho que o principal desafio hoje, né, é entender que a família brasileira, enfim, a família no mundo inteiro, ela não é mais aquela família que as pessoas consideravam aquela família nuclear, papai, mamãe, filhinhos, tudo muito ajeitado, né? Quer dizer, as famílias, elas são múltiplas, elas têm características diversas, você tem famílias monoparentais, você tem, né, casamentos que se desfazem, outros que se refazem. Então, a família, ela tem inúmeras formas de existir hoje na sociedade, né? E, enfim, como sempre houve, continua havendo muito conflito dentro da família, né? E eu acho assim, a minha visão, né, do advogado de família competente e bem-sucedido é aquele advogado que olha para a situação do conflito e tenta não única e exclusivamente defender os direitos dos seus clientes, mas
realmente resolver o conflito daquela família, né? Achar uma solução para o conflito daquela família, porque talvez na área de direito de família, de todas as áreas do direito, seja que as pessoas mais sofrem, porque, obviamente, né, você estava falando aí da Flávia, a advocacia criminal é uma advocacia complexa, uma advocacia que pode fazer com que as pessoas percam a sua liberdade e tal. Mas a Sim, advocacia de família, ela está no cotidiano das pessoas, né? Quando você tem um problema criminal, você tem um problema com a polícia, você tem um problema com o Ministério Público e tal. verdade. Na advocacia de família, não. Você tem um problema com o seu marido, com o seu pai, com o seu filho. São coisas que, assim, você não tem controle, você não está disputando com o Estado. Então, elas trazem um grau de ansiedade, um grau de angústia muito grande para as pessoas, né? E eu acho que, né, o advogado de família, ele tem que ter essa visão de... Não tem problema, deu uma travadinha. Oi, Não, voltou. entrou uma ligação aqui, mas enfim. Então, eu acredito que o importante é que o advogado tenha realmente essa visão de que ele não... Defender, às vezes, o interesse do seu cliente não é fazer aquilo que o seu cliente te pede, e sim fazer aquilo que você vê que vai realmente resolver o problema dele. Porque, às vezes, ele está movido pela raiva, ele está Imagina. movido pelo rancor, e aquilo que ele te pede, você sabe que não vai ser a melhor solução para ele. Então, eu acho que o advogado de família ele tem que estar preparado para fazer essa leitura mais macro das questões, do problema, do emocional das pessoas. E muitas vezes você é um bom advogado se você dá limite para os seus clientes, porque ele talvez esteja no pior momento da vida dele ali, vivendo situações de luto, situações de muita ansiedade. Então, você tem que olhar, você tem que acolher, você tem que ajudar, mas também dizer algumas verdades para fazer com que as coisas se É bem resolvam. dolorido isso, hein? É bem dolorido, né? Não é fácil, você tem que ter habilidade, porque afinal de contas, né, você está ali para ajudar aquela pessoa. Mas ajudá-la muitas vezes é isso, não satisfazer o desejo imediato dela, é ver que ela precisa, às vezes, mudar de postura, ela precisa, às vezes, ver as coisas sob um outro ângulo. Você já divulgou para alguma amiga, assim, uma amiga, um amigo que chegou em você e você teve que falar algumas coisas que essa pessoa não imaginava que você falaria para ela? Já, mas com o tempo, né, eu fui ficando mais esperta, né? E hoje em dia eu só advogo para amigos em situações em que realmente eu vejo que as coisas estão bem encaminhadas, né? Porque assim, fazer divórcio de amiga, Nossa, quando você está envolvido emocionalmente, você quer matar o outro às vezes, entendeu? Então a gente perde um pouco da nossa isenção que a gente precisa para advogar bem. Então, assim, sim. eu advogo para amigas em alguns casos específicos, mas dependendo da situação, eu prefiro encaminhar para um outro profissional, porque eu sei que eu estou muito mexida emocionalmente e que eu não vou ser a melhor profissional para aquele caso. Imagino, imagino, não deve ser fácil. Mas a vida é assim, né? Temos que, como você falou, tá ficando mais esperto, né? Exatamente. É, Camila, o modelo de guardas de filho prioritário hoje no Brasil, qual seria? Qual o melhor, ou se é que tem o melhor? Então, na verdade, assim, né, a gente tem dois modelos de guarda, né? A guarda unilateral, que é a guarda que no passado, né, era o modelo dado, né, que um dos genitores, né, a um dos genitores era concedida a guarda, né, no caso de uma ruptura da relação conjugal. E daí, enfim, foram vendo que isso não fazia mais muito sentido, porque, afinal de contas, o fim da conjugalidade não representa o fim da coparentalidade, né? Quer dizer, aquele casal pode não ter mais um casamento, mas eles têm ali uma função, quando tem filhos menores, crianças, adolescentes, eles têm uma função de criar e educar aqueles filhos.
E daí, enfim, foi se construindo, né, um modelo que é o modelo da guarda compartilhada, que é quando ambos os genitores são detentores da guarda, né? Ambos genitores decidem as coisas importantes e relevantes em relação à vida daquela criança ou daquele adolescente. E é um modelo muito mais saudável. E quando ele chegou, né, na verdade, assim, eu escrevi sobre isso em 2004 no meu mestrado. Nós não tínhamos legislação no Brasil sobre isso. Eu tinha um modelo que, né, tinha avançado mais na Alemanha e daí a gente começou a estudar e começou a ver, não, isso é muito mais legal do que ter uma guarda unilateral, né? Quer dizer, que ambos os genitores se comprometam tal. Mas no começo a gente tinha uma sensação de que só era possível ter guarda compartilhada num cenário em que aqueles pais tivessem muita harmonia, em que eles pudessem de fato compartilhar, porque compartilhar é fazer junto, né? Compartilhar não é assim, um fica um dia, o outro fica no outro dia. Não, é os dois estarem envolvidos ali na criação daqueles filhos. Sim. E só que aí o Instituto foi evoluindo e hoje no Brasil, né, ele está colocado na legislação, ele é o modelo prioritário da guarda compartilhada e mais do que isso, ele em tese é um modelo que deve ser aplicado em todas as situações, a não ser que um dos genitores não queira exercer a guarda ou não tenha aptidão para exercer, né? Ou porque a pessoa está passando por uma questão psíquica muito grave, tem algum problema que impede ela de exercer a guarda. Mas, em princípio, a guarda deveria ser sempre compartilhada, o que a gente sabe que hoje a legislação ela é mais avançada do que efetivamente o que a gente vê na prática no dia a dia dos tribunais, entendeu? Porque alguns tribunais ainda têm resistência em conceder uma guarda compartilhada quando o casal está numa briga muito grande, quando o litígio é muito grande. Ainda tem tribunais que falam, não funciona, o desembargador fala, não funciona a guarda compartilhada, é melhor que a guarda seja só da mãe, né? A gente ainda vive num sistema bastante machista e, enfim, em que os papéis de gênero ficam muito definidos, então, em princípio, assim, sempre a mãe é quem tem o dom de cuidar, Sim, então sim. ela deveria ser a guardiã e não o pai, mas eu acho que, na verdade, a guarda compartilhada é um avanço, né? E sempre que possível, ela deve ser aplicada, porque as crianças é quem ganham com isso. Quer dizer, de ter os dois genitores muito presentes na vida dela. Quando você fala que já é um avanço, o Brasil, em relação aos outros países, nesse sentido da guarda compartilhada, ele está bem, porque a gente sempre. Você acabou de falar da Alemanha, que tinha um assunto, que você colocou na sua tese e tal, Então, sobre isso. assim, na verdade, essa questão da guarda, todos os países estão caminhando, né? Enfim, para isso, principalmente Europa, Estados Unidos, hoje o modelo que prevalece, né? Mas ainda tem diferenças, né? Tem uma discussão da questão da moradia, enfim. Você tem a guarda compartilhada, mas você tem que fixar a moradia em dos genitores. O que é guarda compartilhada? Guarda compartilhada é você dividir exatamente meio a meio no tempo, o tempo em que a criança fica com cada um dos pais. Isso tudo está evoluindo, as pessoas estão repensando, porque tinha um dogma aqui que a gente era aceito como uma verdade absoluta, que a criança, por exemplo, precisa ter uma residência fixa. E por quê? Né? Enfim, eu inicialmente, né, quando comecei a advogar nessa área, achava, não, é importante realmente que a criança tenha a sua casa e tal. Com o passar do tempo, eu fui atendendo diversos casais que, por circunstâncias variadas, tinham, né, a mãe trabalha muito, viaja muito a trabalho. Não, para ela é conveniente dividir exatamente metade do tempo com o pai, metade do tempo com a mãe. A criança está bem, a criança está feliz. Por que não pode, né? Porque, afinal de contas, seria até uma intervenção indevida do Estado, no meu ponto de vista, porque, assim,
Quando um casal está casado enfim, às vezes nem tão bem casado, às vezes nem numa família tão funcional, o Estado não faz nenhuma interferência, não tem condição de fazer nenhuma intervenção. Por que então, quando um casal se divorcia, o Estado tem que dizer qual é o melhor modo daquele casal criar seus filhos, né? Eu acho que não deveria ser assim. Acho que a gente, os pais que são bons pais, que estão em pleno exercício da guarda, poderiam decidir como efetivamente eles vão querer criar seus filhos e como que eles vão dividir as tarefas entre eles. Entendi. A sensibilidade fica mais nas suas mãos do que muito. Quer dizer, a gente imagina que o advogado tem sensibilidade. O problema é que as leis não têm, né? Nesse momento não tem, né? Eu diria que as leis, nesse quesito da guarda compartilhada, a lei até ela diz que deve ser. O que muitas vezes não tem é que, às vezes, a visão de mundo do julgador, né? Os desembargadores são não todos, mas muitos deles muito conservadores ainda. Então, eles ainda são muito apegados naquele modelo de que, não, é melhor ter um que se responsabiliza pelo filho. Se estão brigando, vamos ter um só, entendeu? Vamos decidir que a casa é a casa da mãe, porque fica menos bagunçado, porque senão fica a criança mochilinha, que fica com a mochila para um lado e para o outro. Se a criança está feliz com a mochila dela, quem somos nós para dizer que ela não pode conviver tanto com o pai, com a mochilinha nas costas? É mais importante a rotina do que um pai presente na vida das crianças. Então, isso eu fui repensando, e hoje em dia eu acho que é isso. As próprias famílias, quando num cenário de acordo, são as melhores para dizer qual é o modelo de guarda e qual é o modelo de convivência que elas querem estabelecer para elas. Entendi. Não deve ser fácil, mas faz parte de todo esse processo dessa separação, né? Maravilha. São 9h15. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, advogada especializada em Direito de Família e conselheira do Instituto Fazendo História, Camila Werneck. Camila, enquanto você toma um pouco de água, deixa eu mandar um abraço para um dos nossos apoiadores, porque se eu não te não mando um abraço para um dos nossos apoiadores, já viu. Rodrigo Bresser Pereira e Patrícia Magaldi. Olha aqui, da Bresser A7. Obrigado, Rodrigo, por estar aqui com a gente. A Bresser é uma gestora independente de fundos, com mais de 15 anos com excelentes resultados. A empresa administra fundos e ações de multimercado. Mais informações para o www.bressera7.com.br. Para quem recebeu agora o 13º, quiser colocar em ações, está de boas mãos, que é com o Ricardo, com o Rodrigo Bresser Pereira. Mandar um abraço para a Val, que quer fazer também um turismo de alto custo, ou alto de luxo, vamos dizer aqui, a C2W Travel. Obrigado, Val, pelo apoio, viu? Quem quiser fazer aquele turismo pelo mundo afora de alto luxo, pode falar com a Val, que ela vai fazer um belo desconto por falar que viu a propaganda aqui do programa 10 Perguntas. Vamos lá. É possível que seja determinada a dupla residência de filhos e pais separados? Você já comentou falar alguma coisa, né? Mas na verdade esse é um tabu ainda, né? Até eu tive num evento recente com um dos melhores desembargadores do tribunal defendendo que é possível, porque assim, o que a gente vê ainda é uma resistência enorme de achar que você tem que fixar uma moradia para a criança, que a criança ter 2 moradias vai ser ruim para ela, né? Independentemente da guarda, né? Hoje o modelo que mais se fixa é isso. Você pode ter uma guarda compartilhada, moradia na casa da mãe, e você estabelece a convivência na casa do pai, às quartas-feiras, finais de semana alternados, etc. e tal. E daí tem um movimento que começou principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que chama Two Homes. É uma organização, eles fazem alguns congressos e tal, para justamente estimular essa prática, para que caia esse tabu de que não é possível que as crianças tenham 2 residências, elas têm 2 pais que moram separados e que isso não necessariamente é prejudicial, pelo contrário, pode ser uma coisa boa na vida da criança. Fica mais leve, né? E assim, hoje em dia, né, os pais trabalham, tem um monte de funções e etc e tal, é uma forma de você dividir tarefas. Se para a criança, porque eu acho que também a gente tem que olhar muito
para a criança e para o adolescente, não só para a conveniência dos pais. Eu acho que tem crianças e crianças, tem crianças que talvez sejam mais apegadas a um determinado espaço e se sintam melhor num determinado espaço. Tem crianças que são muito adaptáveis e que vão gostar desse ir e vir. Então, eu acho que sempre o termômetro é ver como que aquela criança está reagindo às situações, né? Eu sempre falo para os pais, muitas vezes, quando eles estão no início de um processo de divórcio e estão tendo uma boa relação, né? Apesar do momento difícil que estão passando, experimenta, vê como que a criança reage, vê se para ela funciona, se para ela não funciona, porque eu acho que isso é muito importante. Eu acho que também o bom advogado de família, esse é um outro desafio, é olhar muito para os interesses das crianças e dos adolescentes, né? Eu brinco que quando eu faço um divórcio pelos dois no casal, eu sou advogada das crianças. Eu tento Sim. fazer a situação de uma forma que elas sejam melhor atendidas. Você chega, me permita, você chega a bater, conversar com a criança ou não, nem chega perto? Não, não, normalmente não. Já aconteceu, mas é muito, muito raro, assim. Normalmente o meu contato é só com os pais mesmo. Para fazer uma leve, teoricamente, entrevista para saber para que lado vai tomar quando chegar os pais, né? Porque a É, criança, a mãe fala assim, nossa, o homem não sei. O marido fala, a mulher eu não sei. Às vezes a criança fala, não, eu estou tranquilo, eu posso um dia aqui, um dia ali, tá tudo tranquilo. Mas quando chega para você, então, quando porque eu não sou juíza, né? Eu sou advogada. Então, eu só faço, quando eu só advogo para o casal, eu só sou advogada dos dois quando eles estão fazendo um acordo, né? sim, E daí eu estou pressupondo que eles estão conversando e que eles estão se entendendo sobre o que é melhor para os filhos. Num cenário litigioso, quando eu estou num divórcio, né, litigioso, aí sim, eventualmente, cabe ao juiz, ao promotor, ou então as crianças são ouvidas em perícia por psicólogas, assistentes sociais, para entender o que é melhor para ela. Né? Num cenário de litígio, isso é comum. Mas daí não sou eu a advogada que ouço. Eu já conversei algumas vezes com adolescentes, mas num cenário que o adolescente está querendo processar o pai, etc e tal, eu daí peço para a mãe, normalmente, que está querendo processar, traz porque eu quero que ele entenda quais as consequências disso, porque a partir dos 16 anos, quando uma pessoa vai entrar com uma ação, ela não é mais representada pelos seus pais, ela é assistida pelos seus pais, é diferente. O adolescente também outorga uma procuração para o advogado. Então, eu falo, eu acho assim, se ele quer, né, entrar com a ação, ele precisa estar ciente, né, dos prós e contras dessa medida. E daí sim eu converso. Então, a partir dos 16 eu converso. Menor é muito raro. sim, sim, sim. Tá chegando uma pergunta aqui pelo WhatsApp, aqui, que eu estou com ele ligado aqui no meu computador, que também é um outro assunto bem complicado, vamos dizer assim. O que seria alienação parental? Um dia desse foi paramental, olha que absurdo, que absurdo. Alienação parental, né? A gente tem hoje uma lei de alienação parental, é o fenômeno, na verdade, pelo qual normalmente um dos genitores, aquele que é o que convive mais com as crianças, começa a praticar uma série de atos que praticamente eliminam o outro da vida daquela criança ou adolescente. Atos do tipo falar mal, desqualificar o outro, Sim, ou impedir o contato, né? Mudar de cidade, ou no dia que é o dia da criança conviver com o pai, pega a criança e leva para fazer um programa e não está lá na hora que o pai vai buscar. Enfim, num cenário de litígio, onde os pais estão brigando muito por tudo, isso infelizmente acontece. É muito ruim para a criança, porque realmente existem casos em que a criança ela vai criando uma ojeriza ao outro genitor e ela de imagina. fato passa a não querer mais conviver, ela de fato passa. Isso é quando a alienação parental ela é bem sucedida, ela causa esse tipo de estrago, né? E quando ela é verificada num processo judicial, quando, né, depois de uma perícia, a psicóloga, a assistente social do fórum percebem que está havendo um processo de alienação parental, aí pode haver uma série de
penalidades ao genitor alienador, vamos dizer assim, para Sim. que ele pare com aquelas medidas. E essa é uma lei que queriam revogar, ou eu entendi errado? Então, tem um movimento grande hoje de mulheres, principalmente, buscando a revogação da lei da alienação parental, sob a alegação principalmente de que aqueles pais que são abusadores ou pais que praticaram atos de violência doméstica, eles alegam que as mães são alienadoras para poder ficar com a guarda dos filhos e poder abusar mais dos filhos e poder fazer. Então, assim, é mundo cão elevado à enésima potência. É horrível, né? Quer dizer, Imagina. para mim, os piores casos que pode haver são aqueles casos que tratam de abuso sexual dentro da família. Assim, é uma coisa muito, muito ruim, né? E a Nossa. gente sabe que acontece, mas também acontece de falsas denúncias, né? Isso a gente também, infelizmente, vê. Então, quando, obviamente, uma criança é abusada sexualmente por um dos seus genitores, ela deve ser afastada e ela não deve conviver com aquele genitor. Não há dúvida a respeito disso. Contudo, o que precisa ser verificado é se o abuso houve ou se não houve, né? Porque é difícil, são casos super difíceis, os casos que envolvem abuso. E daí, em alguns casos em que aparentemente teria havido abuso, né? A mãe começa a impedir o filho de ver o pai de todas as formas, e daí pode haver uma alegação de alienação parental que vai puni-la e deixar justamente essa criança mais com esse pai abusador. Então, aí começou a haver um movimento de que essa lei está beneficiando abusadores, né? Na minha visão, isso obviamente não pode acontecer, mas não é a lei, eu acho que é a má aplicação da lei, né? Acho Sim, que a sim. questão toda é você ter um sistema eficiente para apurar essas denúncias gravíssimas e proteger a criança, né? Mas a lei de alienação parental também é um método eficaz de proteção das crianças quando elas também são injustamente afastadas de seus genitores que deixam de conviver com elas. Então, eu particularmente não sou favorável hoje à revogação da lei. Eu acho que a gente pode aprimorar a lei e a gente precisa principalmente ter um cuidado muito grande na aplicação da lei. Acho que isso que é relevante. Camila, me diz uma coisa. Existe uma diferença em termos de postura do casal na separação? Quando assim, tipo, separou dia 10 de novembro, dia 12 já estão te pedindo, já estão te pedindo um advogado, eles se separam, deixam abaixar um pouco a poeira e depois eles entram com um advogado para poder deixar todos os mínimos detalhes. Tem de tudo, né? Enfim, tem a pessoa que nem se separou e já está com um advogado e Ô, quer louco. entrar com a ação antes de ter uma separação. Tem pessoas que se separam e ficam um tempão até buscar um advogado, porque estão vivendo um luto muito grande, está muito difícil, não estão conseguindo tomar providências práticas. Eu, particularmente, sou uma advogada que brigo muito para que as pessoas façam acordo, né? Porque eu acho que realmente um litígio na área de família, apesar de quando eu preciso fazer, eu faço e faço corretamente, bem feito, etc. Tal, mas eu acho que é algo que você sempre deve evitar, né? Porque quando você vai para um processo litigioso, você delega a um terceiro, que é um juiz, decidir coisas importantíssimas a respeito da sua vida. É sempre melhor que você decida, ao invés de um terceiro que não te conhece, que você não sabe quais são as convicções dele, qual é a visão de mundo dele, etc. Tal. Então, eu acho que a gente sempre tem que brigar muito para fazer um acordo. Quando não é possível, eu acho até que você vai para um cenário de litígio com muito mais legitimidade, porque você fala, bom, tentei tudo que era possível, não rolou, não deu para fazer, aí tudo Puxa, bem, paciência, eu tenho que me submeter ao Poder Judiciário e vou ter que ter um juiz decidindo o meu assunto, porque ele não pode ficar sem decisão. Mas eu sempre acredito que
um mau acordo é melhor do que uma boa briga, como dizem. E, na verdade, não. Eu acho que um bom acordo, eu sempre brinco que um bom acordo é aquele em que nenhuma das partes saem super bem satisfeitos, porque Satisfeito. eles tiveram que fazer concessões. Um acordo equilibrado e um acordo justo é aquele em que as partes acabaram tendo que fazer concessões para que efetivamente um acordo fosse possível. Quando você fala em fazer concessões, já chegou em algum momento que fizeram as concessões, está tudo certo no papel, todo mundo assinou. Deu 3 meses, não era isso que eu queria, não. Vamos voltar atrás? A partir do momento que já assinou... Não, assim, direito de arrependimento todo mundo tem, né? Enfim, tá aí, então você pode se arrepender, mas uma vez que você firmou, né, que você estava com todas as suas capacidades cognitivas, com capacidade civil, aquele acordo tem validade. E para você desconstruir aquele acordo, você tem que ter muitos bons motivos para alegar que aquilo não faz mais sentido. É muito difícil você desconstruir um acordo 3 meses depois que você assinou, sem nenhuma coação, sem nenhum... Né? Você tem os negócios jurídicos em geral, isso é do direito civil, não é só do direito de família. Eles podem ser desfeitos se há vício naquilo, né? Vício de consentimento, se você foi ameaçado para assinar, se você foi enganado, se a outra pessoa agiu com dolo e te levou a assinar um acordo que é prejudicial a você, mas isso é uma coisa muito mais difícil, porque daí você tem que provar todos esses vícios de consentimento para levar à anulação desse acordo que foi feito e firmado pelas duas partes. Nossa, eu tô... Vou mandar um grande beijo para minha advogada, que foi tão muito rápido. Bom, Choque, são 9 horas e 32 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto, hoje entrevistando aqui dentro do programa 10 Perguntas, advogada especializada em Direito de Família e conselheira do Instituto Fazendo História, Camila Werneck. Camila, um minutinho só, eu preciso mandar mais uns abraços aqui para os nossos apoiadores, senão eu gosto de tomar água. Grande abraço ao Wilton, da WJR Creative. Muito obrigado. O Wilton foi quem fez o design do nosso banner aqui 2 anos. A Bresser, pelo Rodrigo, foi quem nos presenteou aqui nossos 2 banners. E aqui tá. Tá certo, Wilton? Muito obrigado. Sempre com a gente, é um dos grandes apoiadores. Mandar um abraço para a Daniela Torres, do Olhar Social. Também faz um grande trabalho ao terceiro setor. Ela que faz com que o empresário, ao invés de pagar 100% dos seus impostos, pegue uma parte e reverta em benefícios da terceira idade. Belo trabalho também que a Daniela faz. Obrigado, Daniela. Está sempre com a gente também aqui na nossa live. Vamos lá, olha aqui. A pensão alimentícia devida aos filhos deve ser fixada sempre em um percentual do salário do pai. Isso é antigo, mas está por aí. Então, na verdade, esse é um dos grandes... A gente brinca que tem alguns mitos do direito de família, né? Que as pessoas falam assim, doutora, se eu me separar, eu vou ter que pagar 25%, 30% do meu salário, etc. e tal. Eu falo, olha, não é bem assim. Na verdade, assim, a lei diz, né? O que a lei diz para fixar a pensão, né, dos filhos, a lei diz única e exclusivamente que a pensão vai ser fixada de acordo com a possibilidade dos pais e com a necessidade dos filhos. E que ambos os genitores devem contribuir para o sustento dos filhos na proporção dos seus rendimentos, né? Então, a lei ela é bastante genérica, ela não traz um número, ela não traz um percentual, ela não traz uma fórmula de aplicação para a fixação da pensão, né? O que acontece na prática é que, assim, se a gente pegar a maior parte da população do Brasil, né, uma pessoa que ganha um salário mínimo e tem 3 filhos, você falar para ela em possibilidade e necessidade, não faz nenhum sentido, porque as necessidades, obviamente, não serão satisfeitas com a possibilidade da pessoa, nem se ela estiver casada, muito menos a partir do momento em que ela se separa e que deixa de haver uma contribuição comum ali para a prole, né? Cada um vai para um lado. E daí a jurisprudência, né? O que é a jurisprudência? As decisões judiciais, como que nós vamos fixar uma pensão nesses casos?
vamos estabelecer que a pessoa precisa ter ali, sei lá, 2/3 para poder viver e que 1/3 ela paga aí para os filhos, ou 25%, ou 30%, e etc e tal. Nossa. Mas quando a gente fala, né, de classes mais favorecidas, pessoas que têm dinheiro, quer dizer, de repente é isso, você tem um bom salário, né, que te permite viver muito bem, com folga financeira e tal, e você tem um filho que tem muitas necessidades, um filho que tenha necessidades especiais, que precise fazer uma série de tratamentos médicos, que precise de uma escola especial e etc e tal, você vai dizer que esse pai tem que pagar só 30% do que ele ganha e com os outros 70% ele vai viver como ele bem entende e esses 30% não são suficientes para atender as necessidades do filho? Não. Então, aí cabe ao juiz, de fato, verificar quais são as necessidades e quais são as possibilidades e muito importante, né, do pai e da mãe, porque é isso, tem muitos casos, eu já atendi vários casos em que a mulher ganha mais que o homem, então não necessariamente o pai tem que pagar mais que a mãe, ou a mãe tem que pagar. A gente tem que olhar o que é justo. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Mas ambos, em tese, se trabalham, se ganham dinheiro, devem contribuir para o sustento dos filhos. Nessa hora é onde você escuta poucas e boas. É, Imagina, ele ganha muito mais, você não sei o quê. daí a gente tem, é uma questão de prova, né? Quando a pessoa é assalariada, é muito fácil, porque você pega o holerite dela, você sabe quanto ela ganha. Quando a pessoa é autônoma, é mais difícil, mas daí você tem algumas coisas que podem te ajudar. Você vai buscar imposto de renda, você vai ver a movimentação bancária da pessoa, você vai ver quanto ela gasta. Então, você pede os cartões de crédito. A pessoa fala, eu ganho 5 mil reais por mês e gasta 15 mil reais no cartão de crédito. Você fala, não, a pessoa não ganha 5 mil reais por mês, ela está ali usando, né? Às vezes ela usa uma pessoa jurídica para pagar suas contas. Então, o juiz ele olha para, né, várias provas para poder estimar mais ou menos quanto aquela pessoa ganha e verificar o que seria justo e razoável que ela pagasse como pensão alimentícia. É um belo trabalho, né? Do bom sentido da palavra, né? Sim. Porque alguém sempre vai querer, um querer pagar menos e o outro querer mais do outro, né? Sim. Mas a advogada tá É, aí. é difícil, né? Todo mundo sempre acha que está sendo um pouco lesado, injustiçado, enfim. E às vezes, né? Então, às vezes a pessoa vem e fala assim: não, mas eu tô pagando tanto, doutora, para. E ela tá. E às vezes você fala: gente, esse valor não está cobrindo a escola, né? Eu falo: mas o que você está achando que ela está fazendo com esse valor? Você acha que ela está indo ao cabeleireiro com dinheiro? Se a escola custa mais do que você está pagando, tipo, não faz sentido, entendeu? As pessoas também são pouco razoáveis, às vezes, nesse momento, né? Acho que. E é isso, educação de filho é investimento. Então, se você pode pagar, que pague e pague feliz, entendeu? O que a gente sugere muitas vezes para deixar as pessoas mais confortáveis é que elas paguem diretamente despesas. Então, assim, ao invés de dar o dinheiro, paga a escola, paga o seguro-saúde, paga a aula de natação, paga a aula de inglês, porque daí você tem a certeza de que aquele dinheiro está sendo destinado para o bem-estar do seu filho. Mas não tem que, na verdade, pelo menos na minha experiência, né? Não tem que cair na conta, porque se não cai na conta, eu pago tudo, como é que faz? Não, Depois o juiz fala, não, mas você não pagou. não, mas daí depende de como você constrói o seu acordo. Você pode fazer um acordo homologado em juízo em que o pai assuma obrigações. Ele vai pagar, a gente fala, são alimentos in natura. Ele paga aquela despesa. Então, ele vai pagar as mensalidades escolares, ele vai pagar o plano de saúde, ele vai pagar tudo, ele paga o boleto. Isso é pensão alimentícia também. Não é o dinheiro, mas isso é pensão alimentícia in natura, como a gente chama. Ah, então eu sei onde eu sofri. Tá chegando aqui uma pergunta que a gente acabou meio que falando já, mas está entrando muita gente na live. Essa pergunta é bem interessante também, embora você já tenha comentado um pouco dela. A pessoa que se divorcia e não trabalha tem o direito à pensão alimentícia? Quer dizer, eu nunca vi homem falar que está ganhando pensão alimentícia, mas Então, é raro mesmo, né? Na verdade, assim, essa é uma questão super difícil hoje em dia, porque
principalmente nas classes mais favorecidas, algumas mulheres fazem essa opção de não trabalhar e de ficar em casa e de cuidar dos filhos e etc e tal. E às vezes elas se afastam muitos e muitos anos do mercado de trabalho, pessoas bem formadas, pessoas que tiveram acesso a uma educação de altíssima qualidade, mas, enfim, por um arranjo familiar ou por escolha própria, enfim, daí tem todas as possibilidades, resolvem parar de trabalhar e de ter qualquer tipo de rendimento. E daí a hora que essa pessoa eventualmente se divorcia, já com os filhos grandes, criados, tal, bom, mas e agora? Como que eu vou fazer? Ah, ele tem que pagar uma pensão para mim para o resto da vida, o meu ex-marido? E hoje o entendimento, né, do Poder Judiciário, a maior parte das decisões do STJ, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é quem dá a orientação ali para a interpretação da lei federal, é de que a pensão para o ex-cônjuge, né, aquele que se divorcia, ela é excepcional, em casos excepcionais, temporária e para as efetivas necessidades, né? Então, a pensão vitalícia que se via no passado, aquela mulher que se divorciou quando tinha 30 anos e o marido, quando ela tinha 60, ainda pagava a pensão para ela, isso na prática não acontece mais. Então, assim, as mulheres que fazem essa opção de não trabalhar e de não ter renda própria, elas ficam numa situação de muita vulnerabilidade no momento de desfazimento do casamento. Não sei que, enfim, elas sejam casadas num regime de comunhão parcial e no momento do divórcio tenha bastante patrimônio e que ela fique numa situação financeira muito confortável e que ela possa viver de rendimentos, etc e tal, ela fica muito vulnerável. E daí, normalmente, há uma fixação, sim, de pensão, ela tem direito à pensão alimentícia, mas essa pensão é fixada por um tempo determinado e não necessariamente para manter o padrão de vida que ela tinha antes. Normalmente tem uma redução de padrão e ela vai ter que se reinventar com poucos recursos para poder gerar renda num médio prazo. Então, é uma situação bem difícil. Eu fico imaginando, vamos dizer, os nossos pais ou os nossos avós, né, que casavam cedo e o marido, né, naquele momento, naquele movimento machista, não, fica em casa e casou muito cedo, tem filhos, depois de muito tempo de casa se separa, mas ela nunca trabalhou. O mercado não vai. E se não tem o que você comentou de uma boa, como eu digo, propriedades, né, como você comentou, é uma dificuldade tamanha para que faça um bom acordo, porque nunca trabalhou. Mas também o marido falou, não precisa que eu faça tudo, mas o tempo passa e a separação pode acontecer. E se ela não tiver nunca trabalhou, pouco estudou, aí o barulho é maior, né? É uma situação de muita vulnerabilidade, que as mulheres precisam ter consciência dessa vulnerabilidade, né? Eu sou mãe de 3 filhas e eu brinco que eu falo que na minha casa não vai ter direito a não trabalhar, porque as pessoas precisam ficar sobre as próprias pernas, porque a situação é muito difícil, quer dizer, casamento não é profissão, né? Então, a partir do momento em que você fica 100% dependente do seu marido, é muito complicado, porque a hora que né, por qualquer razão esse vínculo se desfaz, você, de um dia para a noite, tem que pensar como que você vai gerar renda, que era uma preocupação que você não tinha até então. Difícil. Tá certo, tá certo. Rapidinho aqui. Meu grande amigo Marcelo Tobias, do Mister Austin, mais um grande apoiador do programa. Muito obrigado aqui, nos apoiando. Churrasco com sabor brasileiro ao estilo americano, na rua Doutor João Batista de Lacerda, 757, na Moca. Obrigado, Marcelo, está sempre aqui com a gente. E um grande amigo nosso, Martinho, da Milagros Incenso. Você gosta de incensos? Eu gosto. Então vai receber um presente aqui do 10 Perguntas. É uma parceria que tem aqui com a Milagros Incensos Litúrgicos. É bem legal, que dá para incensar bem o ambiente. O Martinho e a Renata são grandes apoiadores do programa 10 Perguntas. Desde que começou, há 2 anos e pouco, estão aqui com a gente. Tá certo? Legal. Bom, agora vamos para um... É isso mesmo? Um pouco mais leve, né? Um pouco de separação. Agora vamos falar um pouco mais leve o assunto, porque
Eu sei que você tem mais duas atividades, além dos 3 filhos, marido e advogado, você tem mais duas atividades. Vou começar aqui com a primeira. Aí, a advocacia, né? Você tem uma atuação no terceiro setor. Qual é o trabalho do Instituto Fazendo História, da qual você é conselheira? Então, o Instituto Fazendo História, na verdade, eu sou membro do conselho, não é um trabalho que eu faça, né, no meu dia a dia, mas então, eu tô no conselho há muitos anos já. É uma ONG que foi fundada em 2005 por psicólogas e que o trabalho do Instituto Fazendo História, que é um trabalho lindo, que eu tenho muito orgulho aí da equipe que desenvolve esse trabalho, eles trabalham com crianças e adolescentes acolhidos, né? Crianças e adolescentes que foram afastados de suas famílias por situações diversas e que precisam ser acolhidos pelo Estado, né? O acolhimento é determinado pelo Poder Judiciário. E essas psicólogas, vendo, né, a situação de extrema vulnerabilidade dessas crianças, falaram: nossa, mas o que se faz para essas crianças e como que a gente torna esse período de acolhimento um período que não seja um período de apagão na vida delas? E daí, há muitos anos atrás, né, mais de 15 anos atrás, elas começaram a ir aos abrigos e pedir para que aquelas crianças, elas liam histórias para as crianças, montavam uma biblioteca nos abrigos e pediam para aquelas crianças relatarem a sua vida e começaram a registrar a vida das crianças nos livros, em álbuns para que o dia que elas saíssem do acolhimento, né, porque o acolhimento ele normalmente é para que seja transitório, ou essas crianças voltam para suas famílias de origem ou elas vão ser adotadas, né, para que aquele período fosse um período que a vida dela tivesse registrado e mais do que isso, para que aquela criança não fosse um número dentro do abrigo, para que aquela criança fosse vista com toda a sua potencialidade, com toda a sua subjetividade. E a partir disso, entrando nos abrigos, né, essas psicólogas foram vendo a necessidade de várias outras ações. E hoje o Instituto é muito grande, ele tem muitos profissionais que trabalham e tem vários programas. Então, tem programa de formação de educadores dos abrigos, tem programa, esse programa que é o Fazendo Minha História, tem programa com adolescentes, que são os adolescentes que, quando eles completam 18 anos, eles têm que sair do abrigo. Bom, e aí? Ele não tem família, ele não tem rede de apoio. Como que a gente pode fortalecer e apoiar esses adolescentes para que eles, né, consigam ter uma vida comunitária, para que eles consigam ter uma perspectiva de trabalho, uma perspectiva de moradia. Então, sim, o Instituto tem esse programa, chama Grupo Nós, daí tem um programa de apadrinhamento afetivo, que são aquelas pessoas que não querem adotar uma criança, mas que elas têm disponibilidade para ser um adulto de referência na vida daquelas crianças e dos adolescentes. Então, elas passam a conviver como um padrinho daquelas crianças, é um compromisso. É um trabalho, na verdade, feito hoje por muitos voluntários. O Instituto forma uma série de voluntários qualificados para interagir com essas crianças e esses adolescentes. E tem um programa, que é um programa bem bacana, que é o de família acolhedora. Isso eu vi. Mas, Camila, antes de falar sobre a família acolhedora, qual o pré-requisito? Olha, porque se eu chego ali e vejo uma criança, e eu sei que hoje as leis para se adotar uma criança, elas são assim, não são outras que são complicadas, mas é muito morosa, até onde eu sei. Vejo, até várias vezes passou na televisão, alguns artistas ou pessoas que têm uma condição indo fora do país, né? Qual o pré-requisito que a pessoa tem para vou ser um padrinho por um tempo e depois eu volto? Tem aquela... Se apega efetivamente, não posso, não dá para trazer de volta, Camila. Como é que eu faço? Não, padrinho é diferente de pai adotivo, né? O padrinho, ele tem um compromisso com aquela criança, e a ideia é que seja um compromisso de longo prazo, mas aquela criança nunca vai ser filha dele, ele nunca vai ter laços de parentesco, civis com aquela criança, né? Adotar é outra história. Adotar realmente é um projeto de parentalidade, né? Quando você quer realmente ter um filho.
E aí você tem, né, definido por lei, você primeiro passa por um processo de habilitação, onde você, além de apresentar uma série de documentos, você é entrevistado por assistentes sociais e psicólogos do fórum, para ver se você realmente tem condição. Daí você tem que fazer um curso de formação e você aí entra na fila de adoção, que é uma fila que pode ser muito demorada ou não, dependendo do perfil da criança que você está buscando, né? Quando você, de fato, quer adotar um bebê, é difícil, porque tem muita procura por bebês e nem tantos bebês disponíveis para adoção. Mas se você estiver disposto a adotar uma criança né, mais velha, de 7, 8 anos, crianças com deficiências, aí você não vai ficar tanto tempo na fila. É um ajuste entre o perfil do que você quer e o que efetivamente tem de crianças disponíveis para adoção. E daí isso pode ser mais ou menos demorado, dependendo desse match do perfil e da disponibilidade. Não, eu acho que eu não soube me explicar. Por exemplo, o padrinho. Eu pego a criança, certo? Fica comigo. Não fica com você. Ah, A não? criança fica no serviço de acolhimento, né? Hum. Quando você é um padrinho, a criança fica no serviço de acolhimento e se o juiz autorizar, depois de um tempo em que os vínculos já estão formados, você pode até levar a criança para passear, você pode levar a criança, às vezes, para fazer alguma viagem, mas ela não mora na sua casa, né? A criança continua acolhida sob a tutela do Estado e você é um adulto de referência da comunidade para aquela criança, né? Então, a gente tem vários casos de padrinhos, por exemplo, o adolescente vai fazer o Enem, aí o padrinho pega o carro, vai até o abrigo, pega a criança, leva para fazer o Enem, depois vai tomar um lanche, o adolescente, né? Não é mais criança, depois vai fazer um lanche e devolve no abrigo. O padrinho não mora com a criança. Mas, nossa, eu fico imaginando posso ir todo dia? Já estou interessado. Posso ir todo dia? Como é que é? Ou tem também, Então, ó, é o juiz que vai determinar, né? Que tipo de convivência é uma convivência que vai fazer bem para aquele adolescente, para aquela criança, entendeu? Então, o programa de apadrinhamento, ele é muito, muito legal, muito bacana, mas é isso, ele exige um compromisso sim, e é um compromisso que você também não faz tudo o que você quer, porque você não é pai, você não decide como sim, que vai sim. ser a sua relação e decide como que você vai definir os tempos, etc. Fico imaginando, eu vou com um padrinho, depois alguém adota essa criança que ficou por um tempo no meu apadrinhamento, eu vou ligar, olha, comigo ele comia de tudo, viu? Eu levei no jogo, então continua, viu? Isso é Agora, muito bacana. Você sabe que a gente tem casos em que isso, o Instituto fez trabalhos com algumas crianças, depois elas são adotadas e os pais às vezes pedem referência e tem uma troca bacana com o Instituto. vou fazer uma pergunta que tá fora. Eu fiz escrevi aqui algumas perguntas, mas essa está um pouco fora. O percentual de crianças do sol do meio-dia para adoção é muito maior que do sol da meia-noite? A gente tem essa é uma questão, a questão racial, né? Por exemplo, eu não sei como está hoje, mas há uns anos atrás, assim, o perfil número 1 das crianças, dos desejos dos pais adotantes eram meninas até 1 ano brancas, né? Meninas? Meninas, tinha uma preferência por meninas. E as crianças, por exemplo, uma pessoa que exige uma criança branca, ela vai ficar mais tempo na fila do que uma criança que queira adotar uma criança negra. Porque tem mais crianças negras disponíveis para adoção por um recorte Sim. socioeconômico e também porque, infelizmente, algumas pessoas ainda
fazem essa distinção de ter uma preferência por uma criança branca. Quer dizer, você não vai falar em percentual porque é difícil, mas é bem Eu maior, não né? sei dizer, eu não sei dizer. Sim, tem. Se você for num cenário, num universo de um abrigo, de um acolhimento, você tem muitas crianças negras. Tá. Se alguma pessoa que está assistindo aqui a sua live quiser ser um voluntário ou saber um pouco mais, você poderia passar o telefone ou as redes Não, sociais? o Instituto tem um site super bacana, super bem feito, que tem todos os programas, que é fazendohistoria.org.br. Vale a pena conferir, vale a pena apoiar. Todo o trabalho é feito a partir de doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas. Então, assim, é super importante. É um público muito negligenciado, né? Tem outras iniciativas do terceiro setor que tem muito mais facilidade para captar recursos do que esse público de crianças e adolescentes, porque apesar de todo mundo ser sensível, né, a uma criança em situação de vulnerabilidade, a verdade é que na maior parte das vezes é uma situação muito distante do cotidiano delas. Imagino. Agora, você já comentou também, mas acho que essa pergunta também, a minha produtora está mandando uma peça, ela pode falar novamente um pouco mais sobre isso. O que seria uma família acolhedora? A família acolhedora é uma modalidade de acolhimento, né, que tem no mundo todo e que hoje em dia a gente está batalhando no Brasil para que esse número cresça, né? No Brasil inteiro, a esmagadora maioria dos acolhimentos são feitas em instituições, em abrigos, né? E no mundo todo você já tem um movimento em que os acolhimentos familiares eles estão crescendo e em alguns lugares eles já são maiores do que os acolhimentos institucionais. O que seria uma família acolhedora? Né? O Instituto Fazendo História tem um programa de família acolhedora, mas é uma política pública que tem em Campinas, que tem no Sul, em diversos lugares já há muito tempo. É uma política pública para que, quando a criança ou o adolescente eles são retirados das suas famílias de origem, ao invés de ir para um abrigo, eles vão ficar na casa de uma família que foi qualificada e capacitada para receber aquela criança, aquele adolescente, pelo tempo em que ela ficaria acolhida. Ela vai ficar por um tempo e depois ela ou vai voltar para sua família de origem, muitas vezes volta não para necessariamente para a mãe ou para o pai, mas para uma família extensa, para uma avó, para um tio e etc e tal, ou ela vai ser colocada para adoção e vai ser adotada por uma família. Então, esse programa de família acolhedora, principalmente para crianças pequenas, né? O Instituto tem uma série de estudos que comprovam que a criança, principalmente os bebês de 0 a 3 anos, eles se desenvolvem muito mais numa família acolhedora do que numa instituição. Porque na instituição, por mais que seja uma boa instituição, você tem uma troca de educadores, de pessoas que trabalham no abrigo cuidando daquele bebê. Quer dizer, quando você tem uma família cuidando dela, o potencial de desenvolvimento daquela criança cresce muito. Então, hoje tem até um movimento que é a Coalizão pelo Acolhimento Familiar, que é um movimento da sociedade civil, junto com CNJ, com né, o Estado, juízes, promotores e tal, para que a gente amplie essa modalidade de acolhimento no Brasil, né? Hoje, no Brasil, acho que a gente tinha 4,9% de acolhimentos familiares, o resto eram institucionais. Agora nós estamos em 7%, mas a nossa meta é chegar a 20% de acolhimentos até 2025. Porque a gente acredita que é uma modalidade de acolhimento que é muito pouco explorada no Brasil e que tem um potencial de benefício enorme para essas crianças e esses adolescentes. Agora, é isso, precisa ser bem feito, né? Então, precisa, primeiro, as pessoas saberem que existe esse modelo de acolhimento, se prepararem para fazer esse tipo de acolhimento, elas precisam se qualificar, não é todo mundo que tem capacidade para receber um bebezinho em sua casa e depois de alguns meses entregar esse bebezinho de novo, né? Ou para uma família adotiva ou para sua família de origem, mas é um serviço e um trabalho muito lindo para aquelas pessoas que estão dispostas a fazer.
Nossa, eu pego uma criança pequena, deixo aqui, ter que entregar, sei não. Não é para todo mundo, mas para quem consegue, você tem histórias muito, muito, muito potentes e muito lindas, porque você está fazendo um bem enorme para aquela criança. Não, imagina. Você tem que ter essa compreensão de que é isso, o seu objetivo é isso, é temporário, mas que seja intenso naquele período. Tá certo. Olha, antes de eu formular a 10ª pergunta, alguém que está aí assistindo nossa live, quero agradecer a todo mundo que está aí desde as 9 horas aqui com a gente, vendo essa entrevista aqui com a Camila Werneck. Se alguém já está pensando em se separar, que está assistindo nossa live, como é que faz para a pessoa te encontrar? Então, tem algum site do seu escritório, telefone? Tem um site no meu escritório, tem um site que é avwadvogados.com.br, mas, enfim, se colocar no Google meu nome, Camila Werneck, advogada, vai também me encontrar. Enfim, tem o site do escritório, tem telefone, telefone, acho que nem adianta eu falar aqui, porque, enfim, Não. a pessoa não vai decorar. Mas enfim, pelo LinkedIn, querendo me achar, me acha. Tá certo. Eu vou mandar um abraço. Entraram na nossa live vários Wernecks. Eu não sei se é irmão, primo, filho, mas entrou aí. Pode ser. Eu vi minha Henrique? mãe entrando, minha mãe. Henrique, eu não sei. Não, Eu vi. Henrique, vídeo mesmo. Mas legal que os alunos participando. Ah, você também está envolvida com a Associação Santa Cruz. Conte um pouco sobre esse projeto. Santa Plural. Opa, Na desculpa, verdade, Santa Plural, desculpe. Santa Santa Plural. Plural, perdão, Então, desculpe. esse é um projeto que eu me envolvi junto com uma comunidade grande de pais, ex-alunos do Colégio Santa Cruz. Eu sou ex-aluna do Colégio Santa Cruz. As minhas filhas, duas estudaram já, a do meio está saindo agora esse ano, se formando, e eu tenho uma menor ainda que está no colégio. E esse grupo de pais, diante dos acontecimentos, né, principalmente que aconteceram em 2020 ali, George Floyd, Black Lives Matter, a gente falou, gente, não é possível que a gente viva num país que tem 56%, 54, 56, às vezes os dados são, né, de uma população negra, e que a gente vive em ambientes tão segregados, né? E onde que a gente pode pensar em começar, né? Esse problema não é um problema que a gente vai resolver do dia para a noite, mas como que a gente pode começar a buscar a desconstrução desse racismo estrutural, como que a gente pode, né, ser antirracista. E daí a gente falou, não tem lugar melhor do que na própria escola. E daí esse grupo de pais procurou a direção do Colégio Santa Cruz, que também já estava sendo procurada por um grupo de educadores que também queriam fazer alguma coisa. E disso surgiu um projeto um programa que chama Programa Santa Plural, que é um programa de educação antirracista que está acontecendo também em outras escolas privadas em São Paulo. O Veracruz foi precursor dessa, até o programa deles começou um ano antes do Santa Cruz, mas é um programa de educação antirracista e um programa que tem vários pilares. É um programa que não só tem a intenção de ter na escola um número maior de crianças negras, então tem um programa de reserva de vagas para crianças negras e indígenas também, não só negras, mas negras e indígenas. Mas também é um programa que tem como base o letramento da comunidade escolar para pessoas que não estão ainda familiarizadas com essa questão, que ainda se assustam com o termo antirracista, como se todo mundo fala, eu não sou racista, coisa mais agressiva, antirracista. A gente fala, não, né? Quem fica mais letrado nesse assunto entende a necessidade de que a gente seja, sim, antirracista. Eu não sou racista, mas eu tenho até um amigo negro. Exatamente. E daí o colégio também reviu, né, todo o seu currículo para a gente ter uma história menos eurocentrista, para que os materiais trouxessem referências. E esse ano de 2022 foi o primeiro ano que entraram 11 crianças negras por esse sistema de cotas na educação infantil do Colégio Santa Cruz. E tem sido um programa super bem sucedido, desafiador,
mas que está mudando a cara da escola. Tem também tem um dos pilares que é a contratação de educadores negros, né? Porque essas crianças precisam ter referências negras também, não só na escola, em cargos de serviço, mas também educadores, professores, coordenadores, diretores. E é uma mudança que eu acho que é necessária e que é um caminho que a gente só vai andar para frente, não tem como andar para trás. Mas, Camila, você falou do Santa Cruz, do Vera Cruz, e são todos, né? A intenção quer dizer, eu não sei se o Vera Cruz deve ter um outro nome, talvez. Chama Travessias. O programa do Vera Cruz chama Travessias. Vai chegar uma época que pode ser que todas essas as escolas ou as pessoas que fazem um trabalho como você, alguém faz no Vera Cruz, podem se unir para que se pode explorar mais esses colégios, porque Vera Cruz, Santa Cruz, Coelho Domes, Augusto Laranja, são todas escolas de A a B. E que hoje vocês estão trabalhando e parabéns, porque não é fácil. Eu imagino porque eu tenho alguns amigos dessas escolas que não é fácil. Você levar esse projeto para dentro e que se perpetue, inclusive. Acho que é isso. A gente, né, obviamente que é um programa totalmente dentro do Santa Cruz, né? Nossa pretensão foi montar uma associação, inclusive, porque na verdade tem reserva de bolsas para alunos pagantes e tem algumas vagas para alunos bolsistas, que são selecionados pelo colégio. Eles entram todos no primeiro ano escolar, que é o G4, porque a ideia era que fosse um programa não meritocrático. A gente não quer pegar os melhores alunos, a gente quer pegar os alunos como os filhos de todas as outras pessoas que entram lá. E obviamente que é um programa que é voltado para a escola, mas que a gente sonha que ele tenha um efeito multiplicador, que ele seja inspirador para que outras escolas, para que outras comunidades percebam a necessidade de que algo seja feito em relação a esse tema, né? De que a gente precisa quebrar essas bolhas, de que o seu amigo negro não pode ser exceção, que todos nós possamos ter muitos amigos negros, né? Que seja né? Que seja natural, que a gente entre nos restaurantes e a gente veja pessoas negras e seja absolutamente normal, né? A gente vive um racismo estrutural e que isso não se desconstrói do dia para a noite, mas que eu acho que todo mundo que é sensível a esse tema tem como contribuir para que essa realidade mude ao longo do tempo. Tá certo. Bom, Camila, deixa eu te agradecer por estar aqui com a gente na segunda-feira, após uma grande goleada do Brasil. A gente ficou com medo de que não pudesse ter muita gente na nossa live, mas graças a Deus teve. Armando, depois eu te mando o link, ou você pode ir no IGTV, daqui 10 minutinhos vai estar lá gravada a nossa entrevista. É um assunto maravilhoso. Eu estive aqui com a doutora Camila Werneck, ela é especializada em direitos da família e conselheira do Instituto Fazendo História. Tá certo? Eu quero agradecer. Mas, para não atrapalhar mais o andamento, esse caso que teve agora, obviamente, quem sabe que a polícia ajudou muito. O caso que teve do Porto Seguro em Valinhos, doeu muito para você escutar aquilo? Acho que não, doeu para todo mundo, né? Acho que a gente está vivendo um momento muito difícil. Eu acho que a gente, como sociedade, está num momento muito doente e todos nós temos que ser muito firmes para combater esse tipo de situação. A notícia boa que eu tive é que o Porto Seguro também está buscando um programa antirracista. Então, se esse episódio triste servir para que também o Porto Seguro faça alguma coisa de diferente, acho que pelo menos vai ter valido a pena. Do jeito que vai, então, a Camila Werneck, daqui a pouco vai estar na Secretaria da Educação. Não, de forma alguma, não tenho competência para isso. Eu só, enfim, eu tô como mãe, tô lá como conselheira, como mãe, tentando fazer com que a escola que eu estudei, que as minhas filhas estudaram, possa ser um ambiente cada vez melhor e que honre a tradição humanista. Eu acho que hoje em dia
Santa Cruz sempre foi uma escola de vanguarda, uma escola humanista, e eu acho que hoje em dia ser humanista é ser antirracista também. Então, eu fico muito feliz que a escola tenha abraçado esse projeto, tenha abraçado lindamente a direção, os educadores, todos super envolvidos. Então, é muito bacana de ver que a gente pode fazer as coisas acontecerem num curto prazo. Aproveitar, deixa eu mandar um grande abraço com carinho ao meu grande amigo de infância, Fábio Luiz Marinho Aidar, que hoje é o diretor-geral do Colégio. É ele que tá capitaneando, ele que aceitou esse desafio e ele que vai nos ajudar a mudar a história do colégio aí em relação a esse tema. Tá certo. Bom, gente, já quero agradecer a vocês que estão comigo desde as 9 horas da noite. Entrevistei aqui a advogada. Opa, deixa eu colocar aqui. Se você não colocar a musiquinha, não termina com charme. Ó. Advogada Camila Werneck, muito obrigado. Obrigado, Flávia Raal, por intermediar essa nossa entrevista. Camila, todo trabalho novo que sair, toda nova conquista, pode abusar aqui do programa 10 Perguntas. Manda o link, manda a reportagem. A gente vai estar aqui divulgando todo o seu trabalho, tá certo? Muito obrigado mesmo, viu? Obrigada a vocês, Augusto, pela oportunidade e fico à disposição, tá bom? Tá bom. Valeu, gente, muito obrigado. Daqui a uns 10 minutinhos está ali, já vai estar gravado no IGTV do Instagram. Amanhã, a partir do meio-dia, no canal do YouTube, programa 10 Perguntas. E a semana que vem será também no nosso podcast, tá bom? Obrigado, Camila, obrigado a todos. E voltamos daqui 2 semanas com mais um grande conteúdo no nível desse que Camila Werneck trouxe para nós, tá bom? Obrigado e até a próxima. Obrigado, Camila. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Encerrar o... Oxe, saiu.